Eu estou muito feliz de estar aqui. Pela primeira vez eu estou subindo essa plataforma para trazer uma mensagem para os irmãos. E para mim é um prazer poder servir também a Igreja de Deus nesse ato aqui também. Então que nós possamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, de tudo que Ele tem feito por nós. E muitas coisas a gente tem para realmente agradecer a Deus, né? Mas nós estamos na nossa série de mensagens chamada Atos Cristãos e já é a terceira semana. Nas 2 primeiras semanas o Pedro ele falou sobre o ato de congregar e o ato de cultuar e como que isso é essencial para o corpo de Deus. Então a gente aprendeu muito que congregar ele não é sobre ritos, né? É sobre essa comunhão, é sobre tudo aquilo que nós entregamos a Deus como corpo de Cristo e aquilo que a gente tem feito por Ele. Essa série ela fala muito sobre nós termos uma fé e uma vida cristã que seja evidenciada de forma prática e não apenas por palavras, não apenas por aquilo que nós dizemos que fazemos ou deixamos de fazer, mas são evidenciadas por frutos, por obras de verdade, né? Tudo que aquilo a gente faz pela comunidade. Só que quando a gente olha para esses atos que nós estamos trabalhando, a gente percebe que muitos deles, em outras comunidades que nós entendemos que não são tão saudáveis, é justamente nesses atos que muitos líderes abusam, algumas igrejas acabam machucando muitas pessoas a respeito dessas práticas, né? E aí, como Pedro gosta de falar, acaba as pessoas tendo uma certa aversão a essas práticas. E quando saem de uma comunidade que não é saudável para uma comunidade que é saudável, vai de um extremo para outro. Se eu fazia muito lá, se eu vivia dentro do templo, do espaço de reunião, dia a dia, agora eu não venho tanto. Eu escolho os dias que eu vou congregar, os dias que eu vou cultuar, é do meu bom prazer agora. Já que eu fazia tanto, já fiz muito, né? Agora eu vim para uma igreja saudável para descansar, ninguém está me cobrando, mas Deus está vendo. Amém? Deus está vendo. E aí esse extremo, ir de um extremo para o outro, não é a solução que nós encontramos na Bíblia, porque nós precisamos entender que o contrário do errado não é o certo. Nós precisamos encontrar na Bíblia o equilíbrio dessas práticas. E como nós vamos manifestar esses comportamentos de uma maneira equilibrada e bíblica diante de Deus e diante de toda a comunidade. Então essa série ela é o meio pelo qual, por meio do ensino, a gente traz uma instrução a respeito dessas práticas, como é que a gente vai evidenciar, mas não é só instrução, não é só trazer um conhecimento. Aqui há uma convocação muito clara para nós manifestarmos e exercermos esses atos, essas práticas. Isso não pode ficar no nosso conhecimento. É muito bom a gente aprender sobre Deus, mas é muito mais do que aprender. A gente precisa exercitar aquilo que nós estamos aprendendo. E eu estou falando tudo isso porque hoje nós vamos trabalhar um dos atos que acabam sendo mais usados em igrejas que não são saudáveis para abusar de pessoas. Pessoas que são sinceras, pessoas que são humildes. E aí muitos líderes não saudáveis, eles acabam deturpando a palavra de Deus para seu próprio benefício, para benefício próprio, e acaba machucando e abusando muitas pessoas, que é o ato de honrar, né? E aí quando a gente fala sobre honrar, muitas pessoas acabam tendo até lembranças de algumas coisas que aconteceram, isso machuca mesmo, mas nós vamos aprender aqui biblicamente o que é honrar, e o que a gente precisa fazer a partir desse conhecimento, dessa instrução que a gente recebe. Amém? Então vamos ler o texto da palavra de Deus que está em Romanos 12, versículo 10. Romanos 12, verso 10. Amém? E diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Só repetindo, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Isso aqui é uma mensagem direta. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós te agradecemos porque esta é a Tua palavra, Senhor. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de uma pessoa. Nós confiamos nela porque é a Tua palavra. Nós não submetemos a ela porque é a Tua palavra. Nós sabemos que é a Tua palavra que possui poder para exortar, para confrontar, para nos conformar àquilo que Cristo é. Porque nós sabemos que é a partir da Tua palavra que nós nos movemos, é na partir da Tua palavra que nós fazemos todas as coisas. Nós adoramos o Teu nome, Deus. Agradecemos também por este momento de culto, de celebração que nós tivemos diante do Senhor, onde nós contamos toda a honra que é devida ao Senhor. E agora nós vamos meditar, Deus, e o Senhor nos ajude, mediante a Tua palavra, a entendermos quanto honroso o Senhor é. E quanto essa honra precisa reverberar nos corações dos meus irmãos e no meu próprio coração, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. E aqui, meus irmãos, quando a gente fala sobre falar a respeito de honra, como a gente viu e a gente sabe, muitas pessoas dizem o que é honra por aí, deturpam de maneiras erradas, então a gente não vai falar o que as pessoas pensam ou acham a respeito de honra. A gente vai entender o que a Bíblia diz a respeito de honra, né? Muitas pessoas acabam usando esse ato de honrar, como eu disse, para benefício próprio, e não só por seu benefício próprio, mas também para sua própria condenação. Porque se nós deturpamos a palavra de Deus, nós a deturpamos para
para a nossa própria condenação. Então, antes da gente falar um pouco a respeito do que é de fato honrar, vamos só recapitular alguns momentos em que nós sabemos que essa palavra é usada de maneira errada em alguns contextos. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que não é honrar. Então, não honrar, primeiramente, honrar não é idolatrar líderes e autoridades. A gente vai entender biblicamente que existe uma obediência, existe uma submissão que nós devemos às autoridades. Nós vamos falar sobre isso. Mas a gente não pode cair no erro, a partir da honra, de cultuar personalidades achando que isso é honra. Nós não podemos atribuir a essas pessoas um lugar que somente pertence a Deus, como inerrante, como inegociável com a sua palavra. A palavra em 1 Pedro 5:2-3 diz que os pastores, por exemplo, eles têm que apacentar o rebanho de Deus de uma maneira saudável, não como dominadores sobre o rebanho. Então, honrar, definitivamente, ele não fala sobre a gente idolatrar líderes, autoridades ou personalidades, nada disso. Honrar também não é o ato de dar dinheiro em troca de bênçãos. E aí a gente ouve na internet, a gente vê muita coisa de pastores e líderes dizendo que você precisa provar a honra nele dando uma oferta, a primícia, muito dinheiro. Não é sobre isso. Claro que nós vamos honrar com as nossas finanças aquilo que Deus está fazendo, aquelas pessoas que estão nos alimentando com a palavra de Deus, é bíblico. Porém, isso não fala sobre troca de bênçãos. Então, nós não podemos confundir honra com troca de favores. A gente não honra esperando alguma troca. A gente honra deliberadamente do nosso coração como uma atitude de entrega, não de uma atitude de esperar algo em troca. As ofertas e as contribuições regulares, elas são bíblicas e a gente tem ensinado isso a partir dessa plataforma. Porém, nunca como uma moeda de troca. Porque honrar também não é a gente se silenciar diante dos abusos espirituais ou ter uma submissão cega, E existem muitas igrejas que acabam cobertando, por exemplo, pecado de líderes em nome de uma tal honra, que não é uma honra bíblica. Porque a palavra de Deus, ela diz que pecados como corrupção, imoralidade, abuso financeiro, abusos espirituais, eles são quebras de princípios claros, e toda quebra de princípio clara precisa ser chamada ao arrependimento, independente de quem for. Independente de quem for. Porém, existe uma forma, é claro. A gente não vai sair agora achando que tudo que o pastor faz que a gente não concorda e está errado é uma quebra de princípio e por isso a gente vai deixar de honrar. A palavra diz em 1 Timóteo 5:19-20, bem assim: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que outros também tenham temor. Amém? Existe uma fórmula, existe um formato que a Bíblia diz que a gente tem que chamar as pessoas ao arrependimento. E a gente não pode chamar o arrependimento ao nosso bel prazer. Como se a gente achasse que a gente é dono da verdade. Não, a gente precisa receber uma sabedoria, olhar o discernimento bíblico, olhar o que a Bíblia diz a partir daquela prática. Mas se sim, nós encontrarmos um princípio sendo quebrado, nós precisamos agir em cima desse princípio da maneira que a Bíblia diz para a gente agir. Porque mesmo sendo uma autoridade, existe uma autoridade que está acima de todos, que é o próprio Deus e a palavra dele. Atos 5:29 diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, honrar definitivamente não é nós termos uma submissão cega. Honrar também não é se exaltar ou exigir reconhecimento. Alguns líderes, eles exigem essa honra pessoal, Ser aquela pessoa, ter uma cadeira privilegiada, ter aquela pessoa que está recebendo, só recebendo e nunca está entregando. E eles tentam criar essa ideia de honra. Até quando fala bem assim, se você sair, se você não me honrar, você vai ser amaldiçoado. E quantas pessoas não saem amaldiçoadas por essas igrejas que a gente entende que é não saudável? Meus irmãos, quem exige, e aqui falando não só de líderes, mas para todos nós, quem exige a honra para si mesmo não entendeu o que é o Evangelho. Porque o Evangelho nos ensina, e o próprio Cristo nos ensina, que ele é baseado em humildade e serviço. Se nós não somos humildes e não servimos uns aos outros, como a palavra diz, damos honra em preferência aos outros do que a nós mesmos, nós não entendemos o Evangelho. Mas como eu disse, se alguém deturpa a palavra de Deus para manipular, para dominar ou para explorar as pessoas, está distorcendo para o seu benefício próprio e principalmente para a sua própria condenação. Amém? Então, dito isso, falando um pouquinho sobre o que não é honrar, a gente precisa também esclarecer do que a gente vai falar daqui para frente, Então, vamos tentar delimitar com a própria palavra de Deus o que é honrar de verdade. E honrar, quando a gente olha na Bíblia, ele tem uma raiz no Antigo Testamento no hebraico, uma raiz no Novo Testamento, e aqui eu não vou gastar minha pronúncia que eu não tenho das línguas originais. Mas quando nós olhamos, por exemplo, no hebraico, essa palavra ela vai dar o sentido de peso, de glória, de importância, de respeito. É como a palavra raiz dela mesma é algo que é pesado, mas não pesado de pesar, é pesado de realmente ter volume, de ter peso.
de verdade. E lá, quando a gente olha na cultura hebraica, existe essa ideia de que quando algo é pesado, é algo que é valoroso. Por exemplo, o próprio ouro. Quanto maior, mais pesado uma pedra de ouro, mais valor essa pedra vai ter. No grego, dá mesmo sentido, é uma ideia de dar valor, estimar, respeitar, reconhecer a dignidade de alguém. Então, honrar, na verdade, é esse ato de valorizar, respeitar e reconhecer e estimar as pessoas. E claro que quando a gente fala sobre reconhecer, isso implica em várias outras coisas. Por exemplo, como obedecer e submeter, e nós vamos ver o caso em que honrar, ele necessariamente vai falar sobre obediência e submissão. Amém? Porque quando a gente reconhece uma autoridade como uma autoridade, e nós sabemos biblicamente que toda autoridade era levantada e derrubada por Deus, nós honramos essa autoridade por meio de submissão e a obediência que nós devemos a essas autoridades. E aqui eu quero falar um pouquinho para a gente ver um exemplo sobre a questão de honra. Num episódio que acontece em Marcos 6, 2 ao 4. Aí pode projetar Marcos 6, 2 ao 4. Marcos 6, 2 ao 4. Amém? Diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Amém? Meus irmãos, esse episódio ele conta o momento em que Jesus ele vai pregar na sua cidade, onde que ele nasceu, cresceu, onde que cresceu, na verdade, né? E todas aquelas pessoas conheciam muito bem ele. E Jesus, nesse episódio, ele é desprezado, e a palavra escandalizar, que está escrito na palavra, ela tem esse sentido de desprezo, de rejeição. Então, o que está dizendo é que Jesus ele foi rejeitado pelos seus. Só que Jesus ele foi rejeitado apesar de ter mostrado sabedoria, discernimento, autoridade e todos os sinais que acompanhavam ele durante todos os lugares que ele estava percorrendo, aquelas pessoas sabiam disso. De onde vêm essas maravilhas dele? Então aquelas pessoas entenderam que Jesus ele tinha algo em si. Porém, o que Jesus vai dizer? É que o profeta não tem honra em sua própria terra. Mesmo que Jesus, pela aparência, fosse alguém simples, alguém conhecido, alguém comum a eles, não tira a autoridade que Jesus tinha. Não tinha a autoridade que Jesus tinha e era demonstrada por meio das suas obras, por meio das suas palavras e tudo aquilo que ele foi. Ele deveria, na verdade, ter sido honrado pelos seus, mas não foi. E aqui vai um alerta muito importante sobre honra para nós. Jesus ele tinha algo para fazer naquela cidade como estava fazendo em todas as cidades. Amém? Concorda? Mas ele fez? Não. Por quê? O que vai dizer no verso 5 do Marcos 6? Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Claro que curar um pouco os doentes, impondo-lhe as mãos, também era muita coisa, né? Mas a palavra vai dizer que ele tinha algo para fazer e não fez. Porque, meus irmãos, o que aconteceu ali foi uma quebra de princípio. Porque honra é um princípio claro nas Escrituras. E a gente precisa entender que onde há quebra de princípio, há perdas. Isso a gente precisa ter muito claro. Porque primeiro a gente quebra um princípio para depois esse princípio nos quebrar. Porque o que a palavra diz? Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E diz que de Deus não se zomba. Né? Então a gente precisa entender que quando a gente entende que existe um princípio bíblico, a gente precisa aplicar esse princípio bíblico de forma clara. Porque no momento que nós quebramos princípios, esse princípio nos quebra. E aqui uma pergunta para a gente analisar agora nesta manhã. Que diz bem assim: quantas vezes pessoas ou nós mesmos deixamos de reconhecer uma autoridade ou alguém como um líder lá fora ou aqui dentro pela proximidade que ele tem conosco? Quantas vezes? O Pedro, nosso pastor, ele convive com a gente, ele sai com a gente, ele brinca com a gente, ele é comum a gente. Ele está na nossa casa, ele ouve nossos problemas, a gente ouve os problemas dele, a gente descobre isso. Mas o ato de a gente ter essa proximidade dele ser comum a nós não pode tirar a autoridade que lhe é atribuída pelo próprio Deus. Então nós precisamos ter isso muito claro. Não é ser comum a nós. Não é porque é uma pessoa simples que a gente não deva honra. Amém? Então, para a gente poder seguir aqui com a nossa meditação, vamos definir, fazer uma delimitação que a gente chama do que realmente significa honrar. E o conceito de honra que eu escrevi aqui é: honrar é reconhecer, respeitar e atribuir valor genuíno, demonstrando isso por meio de atos concretos,
Na Bíblia, honrar significa dar o devido peso e importância, dignidade, refletindo em reverência, obediência e gratidão. A verdadeira honra não está apenas em palavras, mas principalmente em ações. Não é apenas sobre dizer. Uma mulher chamada Elizabeth Elliot, em um artigo chamado A Disciplina da Honra, define bem assim: honrar é receber e valorizar a dignidade inerente das pessoas, especialmente aquelas em posições de autoridade ou serviço, refletindo o respeito e o amor de Deus. Então, aceitar a honra que é devida às pessoas é refletir o respeito e o amor que nós temos pelo próprio Deus. Amém até aqui? E se você não conhece Elizabeth Elliot, só abrindo um parênteses, ela era casada com um homem chamado Jim Elliot, e eles em missão na Colômbia, o Jim ele foi morto pelos nativos daquele lugar. Foi morto. Ele estava fazendo missão e foi morto pelos nativos. O que aconteceu a partir da vida de Elizabeth depois disso? Ela voltou para lá. E ela não só voltou, ela passou a morar lá. Ela honrou aqueles. Ela quis ganhar eles para o evangelho, apesar do que eles fizeram com a sua própria casa. Então a honra não é sobre isso, sobre o que aconteceu, é sobre quem ela era. Então ela foi e honrou esses. Honrar, meus irmãos, não é uma sugestão para nós, é um princípio bíblico inegociável. E a partir dessa plataforma você vai ouvir várias vezes nesses atos que se é um mandamento, não é uma sugestão. Se é um mandamento, não é uma sugestão, nós cumprimos esse princípio de honra. Amém? Então eu achei importante a gente definir um pouquinho esse princípio de honra aqui, para a gente poder seguir, para ver como é que ele se desdobra a partir de várias coisas. E aqui eu quero desenvolver com os irmãos alguns pontos, a começar com a primeira pergunta: a quem devemos honra? Medite aí no seu coração. A quem devemos honra? Devemos. Nós temos uma dívida de honra para com todos. O mundo lá fora, ele vai nos ensinar muito claramente que existem sim pessoas que são dignas de honra e pessoas que não são dignas de honra. É o que o mundo nos ensina. O mundo coloca status para uns e coloca os outros debaixo do estrado dos pés, como a palavra diz, né? Então eles várias vezes vão nos ensinar continuamente que existem essas pessoas, e o critério pelo qual essa diferenciação de quem é digno de honra e quem não é digno de honra foram vários na história. Nós vemos vários motivos pelo qual as pessoas honram ou deixam de honrar uma pessoa. E aqui alguns motivos que a gente viu na história, por exemplo. Algumas pessoas fizeram essa acepção pela cor da pele. Tinha cor da pele que merecia mais honra e cor da pele que merecia menos honra. Algumas pessoas fizeram por causa da escolaridade, por causa da linguagem. Falou problema. Seja, esteja. Não sei, não quero nem conviver, não quero nem perto de mim. Né? Mas aí por vários motivos: posição social, poder aquisitivo, roupas, aparência, religião, nacionalidade. Quantos aí não quiseram que os palestinos fossem mortos? Querem acabar com essa raça. Mas não, mesmo aqueles que são ímpios, nós vamos entender que merecem honra. Mas principalmente, quando a gente olha, por exemplo, no nosso contexto, muitas pessoas fizeram essa acepção por causa de partido político, por exemplo. Né? Se vota no candidato tal lá, não merece honra. Ele não é digno dessa honra. Mas será que quando nós recebemos, por exemplo, algumas pessoas nas nossas casas para conviver conosco, nós fazemos essa separação de quem merece mais ou menos honra também? Será que nós não recebemos pessoas que consideramos não dignas? Isso quando nós recebemos pessoas que na nossa cabeça não são tão dignas. Porque nós ainda acostumamos: eu só quero aquela galera lá. Não quero todo mundo. Nem todo mundo é digno da minha honra. Mas será que a gente cria esses critérios, por exemplo, para o simples pão e café, mas para uma pessoa que eu acho honrável, mesa posta, camarão, lagosta? Glória a Deus. Claro. Ou será que quando recebemos os de fora, por exemplo, nós temos todo o zelo do mundo possível para aquelas pessoas, mas para a nossa própria família, nós não honramos de verdade? Nossa família a gente recebe de qualquer jeito, muitas vezes. Mas quando vai o Pedro e a Nicole, pá! Não que Pedro e a Nicole não mereçam honra, meus irmãos, amém? Talvez a nossa família, meus irmãos, se tornou comum a nós. É próximo demais. É como Jesus foi rejeitado, por ser próximo demais e muito comum. Não merece tanta honra assim. O ato de honrar, porém, quando a gente desonra ou não honra uma pessoa por algum critério que seja, se você analisar lá no fundo, esse critério que é fútil e superficial, ele aponta para um ídolo que está no nosso coração. Esse ídolo no nosso coração que vai fazer a gente fazer essa acepção. Se a pessoa tem muito dinheiro, se o meu ídolo é dinheiro,
Honra quem tem dinheiro. Se meu ídolo é poder, honra quem tem poder e por aí vai. A gente cria vários critérios, muitos critérios para decidir quem que é honrável e quem que não é honrável. Isso é forte na nossa cultura. É forte lá fora, mas não pode ser forte aqui dentro. E nós vamos aprender sobre isso. Porque quando a gente olha para a Bíblia e para o princípio da disciplina de honra, nós vamos entender que a honra ela não depende de quem as pessoas são. A honra ela depende de quem nós somos. Então, quando a gente entende que, por exemplo, que nós somos filhos de Deus, quando nós entendemos que Cristo ele se entregou por nós, e nós fomos primeiramente honrados por Ele, ou você não percebeu que você foi honrado grandiosamente simplesmente porque Cristo morreu por você? A honra, ela principalmente vai falar sobre a gente não ter direito. Não é sobre a pessoa ter direito, é sobre quem nós somos. Cristo nos honrou por quem Ele é. E Ele nos honrou na cruz, né? Então, essa honra que nós vamos falar da maneira bíblica, ela fala sobre, na verdade, a nossa identidade. Se somos filhos de Deus, se temos Cristo como Senhor, honrar a quem e da forma que Deus diz é o que nós faremos. Veja o que 1 Pedro 2,17 vai nos dizer. 1 Pedro 2,17, apenas um versículo. Vai dizer bem assim: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. O que é que o apóstolo Pedro ele vai nos dizer? Tratem quem com honra? A todos. A todos com honra. E nesse contexto, Pedro ele está exortando aquela comunidade, aquelas pessoas, a terem uma vida irrepreensível diante dos incrédulos. Ele vai falar sobre vários itens, sobre como nós nos portamos da conduta correta perante os incrédulos. E lá no verso 17, como nós lemos, ele vai lançar essas 4 sentenças curtas que concatenam tudo aquilo que ele estava falando, de certa forma. E ele vai começar falando: honrem, só um minutinho que o negócio saiu aqui. Honrem a todos, mas além de honrar a todos, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. E aqui não existe uma discrepância do que Pedro está dizendo. Ele está falando dois tipos de honras. Uma honra que nós devemos a todos, mas também tem uma honra que nós devemos a autoridades, que vai se desdobrar de uma maneira diferente. E aí, quando a gente vai olhar para esse desdobramento, e a gente vai falar um pouquinho como é que essa honra ela se desdobra na vida das autoridades e de outras pessoas, mas o que nós precisamos ficar claro é que, independente de quem são, todas as pessoas elas merecem honra. Porque se nós somos cristãos, se nós seguimos a Bíblia, devemos cultivar uma atitude de respeito e valorização por absolutamente todas as pessoas. Não existe alguém que não merece nossa honra. A gente é devedor da honra a todos. Porque nós primeiro fomos honrados de uma maneira que nós não temos como pagar, meus irmãos. A gente está sempre em dívida. A gente está sempre devendo. A gente não tem nada. A gente está sempre devendo. Imagine se Cristo fosse fazer essa diferenciação como nós normalmente fazemos com algumas pessoas. Eu, com certeza, ia ser o primeiro a ser o indigno de honra. E sou ainda. Mas Ele amou a gente. Ele deu pela sua graça e nós vamos aprender que nós precisamos nos conformar àquilo que Cristo fez. Vamos ler o texto que está em Tiago 2, 1 ao 4. Tiago 2, 1 ao 4, só para a gente fechar essa questão de a quem honrar. Que vai dizer bem assim. Tiago 2, 1 ao 4. Diz bem assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre mal vestido, e vocês derem tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, e dizendo: sente-se aqui num lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali debaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Deu para entender que quando a gente entende que alguém é digno de honra ou não digno de honra segundo os nossos critérios, são esses critérios errados. E nós precisamos entender isso. E a palavra ela vai nos ordenar que nós honremos a todos. Porém, existem alguns casos, e o próprio Tiago vai dizer que existem alguns critérios, porque se existem critérios errados, existe critério certo. Mas nenhum critério diz que alguém não é digno da nossa honra, porque nós somos devedores de todos. Vamos avançar um pouco para entender como essa honra ela se desdobra em alguns aspectos que a própria palavra vai dizer que nós devemos honrar. E o primeiro aspecto e o primeiro nível de honra é o honrar a Deus. Como nós falamos, cantamos aqui nesta manhã, bem alinhado, bem intencional.
Nós contamos muito sobre a honra que nós devemos a Deus. Vamos ler o texto que está em Judas 1:25. Texto de Judas 1:25. O versículo apenas diz bem assim: a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Deus, meus irmãos, como nós cantamos em uma música aqui, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E Ele é digno de toda a honra e de toda a glória antes de nós sequer existirmos. Antes de qualquer coisa existir, Ele já era digno de honra. Antes de todas as eras. Ele permanece hoje sendo digno de honra. De toda a honra e de toda a glória. Mas Ele será para todo sempre digno de toda a honra e de toda a glória. Porque a honra a Deus, a honra que nós devemos a Deus, ela é imutável. Deus não é digno de alguma honra, mas de toda a honra. E nós vamos aprender como honrar a Deus, mas antes é muito importante a gente entender o perigo também de não honrar a Deus. Nós temos um texto em 1 Samuel 2:30 que diz: honrarei a quem me honrar e desprezarei a quem me desprezar. Isso aqui, primeiro, que não é um chamado à barganha, mas é um entendimento muito simples. O contexto ali é um contexto em que Eli, os filhos de Eli, estavam fazendo um culto ruim, estavam desonrando a Deus, e ali existia um contexto de desonra acumulado. O pai desonrava os filhos desonravam os pais, e todo mundo ali estava desonrando a Deus. E o que aconteceu nesse momento? Deus rejeitou a casa de Eli. É o que a palavra vai dizer, e nós lemos recentemente em 1 Samuel a respeito disso. Porque Deus, meus irmãos, Ele não tem compromisso com quem vive uma vida de desonra para com Ele. Porque aquilo que o homem planta, o homem colhe. Amém? Mas o que é honrar a Deus? E aqui eu trouxe alguns pontos rápidos, por exemplo, é reconhecer a sua soberania sobre tudo. Sobre tudo. Deus, Ele tem supremacia, autoridade, Ele governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É Ele que decide todas as coisas. Então honrar a Deus é nós nos submetermos a essa autoridade que Ele tem, que ninguém mais tem. Só Ele que tem. Entendeu? Então você desonra a Deus, por exemplo, quando você é insubmisso a uma autoridade que Ele mesmo instituiu. Porque se você entende que Deus é soberano, Ele governa todas as coisas, faz conforme a sua vontade, Ele levantou as autoridades, você vai ser insubmisso às autoridades? Não faz sentido. Então se você é um filho desobediente, uma esposa submissa, um péssimo marido, vive pelos campos murmurando, reclamando da sua vida sofrida, você desonra a Deus. E aqui eu não estou dizendo que você não deve levar as suas petições a Deus, não estou dizendo sobre isso. Mas estou dizendo que você tem que saber como você faz de uma forma que não vai desonrar a Deus. Amém? E também honrar a Deus é viver uma vida em obediência a Ele. Isso inclui obedecê-lo e também obedecer aquilo que Ele institui como autoridade. Malaquias 1:6, Deus vai falar aos sacerdotes que não estavam obedecendo aquilo que Ele estava ordenando e pedindo, e que Ele já tinha colocado em sua lei, e vai dizer bem assim: o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Então, obedecer a Deus é uma forma que nós honramos a dele, assim como também glorificar e servi-lo, não é apenas seguir rituais. Pedro ensinou sobre congregação, a gente vai ensinar aqui sobre serviço também. Mas servir a Deus é isso, é viver uma vida para a sua glória. É glorificá-lo em todas as coisas. 1 Coríntios vai dizer que a gente comer ou beber, nós precisamos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Isso é honrar a Deus. Honrar a Deus também é priorizar o reino dele. É como nós estamos ensinando aqui. Não se honra a Deus vivendo uma vida para si mesmo. Se você vive apenas para você, se você vive apenas para os seus sentimentos, se você vive apenas para acumular coisas, você vive uma vida de desonra a Deus. Porque não se tem como honrar a Deus vivendo uma vida agarrada a nós mesmos, ao nosso próprio ego, aquilo que nós queremos. É sempre a nossa vontade. Quando que vai ser a vontade de Deus? Mas nós precisamos entender que obedecer a Deus é priorizar o reino dele. Isso e mais um pouco fala sobre nós honrarmos a Deus sobre todas as coisas. Mas se a gente diz que honrar a Deus é reconhecer a sua soberania, é glorificá-lo, servi-lo, é priorizar o seu reino, é obedecê-lo sem restrição ou opção, honrar a Deus vai desencadear um fluxo de honra para aquilo e da forma que Ele manda nós honrarmos. Você consegue compreender isso? Que se nós honramos a Deus, existe muita coisa que Ele manda nós honrarmos, que nós precisamos honrar. Porque se nós não honrarmos aquilo que Deus manda nós honrar, e da forma que Ele manda que a gente honre, nós estamos em desonra com o próprio Deus. Então isso leva ao segundo ponto que eu quero desenvolver com os irmãos, que é sobre a honra às autoridades. E quando a gente fala sobre as autoridades, nós precisamos entender que
a honra às autoridades, ela vai reverberar numa obediência e numa submissão. Não é simplesmente você respeitar a dignidade, como é a todos, não é simplesmente você amar as pessoas, servir as pessoas, honrá-las, mas é também, principalmente, obedecer e submeter, porque elas foram colocadas em posições de autoridade. E a primeira autoridade que Deus coloca sobre as nossas vidas é nosso pai e nossa mãe. Concorda? E a Bíblia ela é muito clara quando vai falar sobre honrar pai e mãe. Por exemplo, vamos ler o texto de Efésios 6, 1 ao 3. Efésios 6, 1 ao 3. Amém? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honrem seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você. E você tenha uma longa vida sobre a terra. Esse mandamento foi pela primeira vez ele foi expresso no Decálogo, né, nos 10 mandamentos. E aí Deus ele pega 10 mandamentos, escrito pelo seu próprio dedo, e coloca lá honrar pai e mãe. Será que é importante? É um pouquinho importante. Então honrar pai e mãe é importante porque são eles que primeiro nos traz a vida, ou seja, é pelo nosso pai e a nossa mãe que nós cumprimos o nosso mandato cultural de povoar a terra, de subjugar a terra, né? E é muito importante porque a palavra ela vai dizer sobre a honra no seio familiar, né? Então o primeiro nível de autoridade que nós conhecemos sobre as nossas vidas são os nossos pais. E se não houver honra dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, nós nunca aprenderemos a honrar as outras coisas. Se nós não aprendemos a honrar pai e mãe em casa, nós não honraremos ao próprio Deus. Nós não saberemos honrar a autoridade. Mas você pode até pensar aí no seu coração, não, peraí, eu tenho um problema lá em casa, mas lá fora eu honro, que é uma beleza. E tem muita gente que faz isso, desonra totalmente dentro de casa, mas fora de casa, honra perfeitamente. E aqui tem um problema, porque primeiro você está quebrando o princípio de honrar pai e mãe. Em segundo lugar, você está sendo hipócrita. Porque não tem como a gente honrar as pessoas lá fora se nós não estamos honrando a nossa família. Porque nós estamos vivendo em um estado de desonra ao próprio Deus. Entenda o que 1 Timóteo 5,8 nos diz. Se alguém não tem cuidados dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que um descrente. Então não tem como a gente viver uma vida sem cuidado e sem zelo pelos nossos, da nossa família de fé também. Então se nós não aprendermos a honrar dentro do nosso seio familiar, do nosso convívio, cara, não tem como honrar lá fora. Porque nós estamos vivendo uma vida de quebra de princípio continuamente. E muitas vezes as pessoas elas usam vários motivos e desculpas para não cuidar dos pais. É um texto grande, por isso que eu não coloquei aqui. Mas em Marcos 7, Cristo ele vai falar que as pessoas usavam como desculpa para não honrar pai e mãe, isso falando financeiramente, que eles precisavam ofertar na casa de Deus. Então, tipo assim, eu nego para meu pai e minha mãe que estão em necessidade, porque eu preciso cumprir um outro mandamento. Vou lá ofertar. E Cristo vai dizer que os fariseus e os religiosos, eles aceitavam essa desculpa. Eles permitiam isso. Só que o próprio Cristo vai dizer que isso era tradição deles, porque a palavra nos ordena honrar e cuidar dos nossos. E eu não estou dizendo para você abandonar as outras coisas. Estou dizendo que é acumulativo. Você tem que honrar tudo. Nós precisamos viver uma vida de honra. Então nós não podemos fazer uma coisa e ocultar da outra. Nós precisamos aprender que nós devemos honrar todas essas coisas. Quantas famílias nessa questão não foram destruídas por causa de ativismo religioso? Porque nós fazemos apenas para os outros, mas nós destruímos da nossa própria casa. Olha o perigo que tem nisso, porque Paulo vai dizer que é pior que um descrente. Você é pior do que um ímpio se você faz isso. Você não é um filho de Deus. Nos tempos bíblicos, desonrar pai e mãe era passível de morte. Isso está expresso na lei do Senhor. Na lei do Senhor que é passível de morte. E nós honramos as nossas famílias, pai e mãe somente de forma prática, quando nós somos jovens e nós estamos sob a tutela deles, eles têm um caráter de autoridade sobre nós. E os filhos devem obedecer e submeter aos pais, como diz em Efésios 6:1. Os filhos sejam obedientes aos pais, porque isso é justo. Mas quando nós somos adultos e quando nós casamos, e aí a gente vai entender que existe um outro nível de autoridade, essa autoridade se muda, isso não nos tira o princípio de honra sobre os nossos pais. Nós devemos continuar honrando os pais. Porque quando nós somos adultos, nós podemos dar cuidado, sustentar, dar presença, que às vezes as pessoas acham que só dar dinheiro resolve, mas não presença. Quando nossos pais são idosos, por exemplo, nós honramos por meio do cuidado, do sustento e de presença. Provérbios 19:26 diz que aquele que aflige o seu pai e manda embora a sua mãe é filho que envergonha e desonra. Já Provérbios 23:22 nos diz para não os desprezarmos quando eles vierem a envelhecer.
Nós precisamos aprender e entender isso muito bem. Algumas pessoas podem ter visto o grupo de WhatsApp, eu posso dar um exemplo de testemunho. O meu sogro, ele tem Alzheimer e está bem avançado e passou mal essa noite. E a gente tinha planejado um dia todo, descobriu isso de manhã, mas minha esposa nem pestanejou. Falou assim, eu vou lá. E foi lá porque a mãe dela ficou a noite toda e ela precisava render a mãe dela. E aí a mãe dela foi descansar enquanto ela fica lá hoje. Honra é primeiro na família. Se nós negamos os da nossa própria casa, nós negamos a fé. E se nós fazemos isso, do mesmo jeito que honrar a Deus desencadeia um fluxo de honra, não honrar as coisas que Deus manda nós honrarmos, desencadeia um fluxo de desonra, até chegar no próprio Deus. Amém? Daí você pode até questionar, mas meus pais são ímpios, são ruins, não me ensinaram no caminho que o Senhor deve honrar. Você não vai encontrar na palavra de Deus uma exceção para isso. Você deve também honrar pais ímpios. Nós sabemos que muitas vezes é mais difícil, né? Nós honrarmos uns pais ruins, tudo bem. Mas a quebra de princípio deles não pode fazer com que você também quebre princípios. Então, isso não é desculpa, nós precisamos honrar. Mas honrar a eles não significa aceitar a vida de pecados deles, ou você, enfim, passar a mão na cabeça de alguns problemas. Não, você também vai exortar seus pais, vai ensinar sua mãe, vai tentar orar por ela, buscar trazê-las para o caminho do Senhor. Mas isso não significa que você precisa desonrar o seu pai e sua mãe. Amém? E quando essa autoridade termina, e termina. E aí que precisa ter muito claro, não termina a honra, termina o princípio de autoridade quando nós casamos. Agora na nossa nova família existe um cabeça, que é o marido. Então a autoridade da casa agora é o lar. Então tem que tomar cuidado também, tanto para não ficar submetido a uma autoridade que agora você não tem mais, porque isso cria problema no seu próprio lar, na sua família, mas nunca deixar de honrar também do pai e a mãe. O marido agora é o cabeça da casa e o marido está submetido a Cristo, como qualquer autoridade. E precisa honrar também a sua esposa. Isso não tira a responsabilidade de nós seguirmos honrando. E a proximidade com os nossos pais, o ser comum, jamais pode ser desculpa e motivo para a gente não honrar. Primeiro nós precisamos honrar os das nossas famílias para nós aprendermos a honrar outras coisas que Deus vai dizer para nós honrar. Como, por exemplo, no segundo ponto aqui, honrar aos governantes. E aqui muita gente pode até quase cair da cadeira, né, quando a gente fala sobre honrar autoridades como governantes. Nós vamos ler o texto de Romanos 13, 1 ao 3. Romanos 13, 1 ao 3. Que diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Paulo vai continuar descrevendo sobre honrar autoridades, mas lá no verso 7, eu quis trazer aqui intencionalmente, diz bem assim: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Quando falamos de governantes, estamos falando sim de reis, de presidentes, de governadores, de prefeitos, mas nós também estamos falando do policial, nós estamos falando do bombeiro, nós estamos falando de qualquer autoridade civil que é instituída. A quem tributa, tributa. A quem honra, honra. E nós precisamos honrar todas as autoridades. Nós, como pessoas civis, estamos submetidos a elas. As autoridades civis que são constituídas. Quando falamos disso aqui, como eu disse, algumas pessoas podem se incomodar. E realmente se incomoda, porque a gente tem governantes que são ruins, né? Nós temos governantes que a gente não concorda com seus atos, com suas práticas, que não se submetem ao próprio Deus, mas a palavra de Deus ela não vai falar sobre isso. Porque mesmo os governantes que nós não gostamos, mesmo do partido que nós não gostamos, nós devemos honrar. Mesmo se ele não te honra, mesmo se ele não submete ao Senhor, mesmo se muitas vezes ele vai te extorquir financeiramente falando, mesmo se muitas vezes ele vai te subjugar de alguma forma, nós devemos honra. Em todas as escrituras nós vemos governantes ruins, em toda parte das escrituras nós vemos governantes ruins, e a própria Bíblia vai dizer para nós nos submetermos. O próprio Paulo, quando escreve esse texto, estava no meio de uma perseguição. A igreja ela foi muito perseguida em seu início, principalmente, continua sendo em muitos outros países, mas isso não impede da gente honrar as autoridades e orar por essas autoridades. Porque Deus ele é soberano. E como a própria carta de Romanos, no texto que nós lemos, diz, é Ele que estabelece, Ele que derruba governos. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia que Deus ele levantou Faraó. Deus ele ungiu Saul, que foi um rei ruim. Nabucodonosor foi chamado servo do Senhor. Desculpa. Dentre todos os outros, Deus levantou para cumprir um propósito. Existe um propósito até que
para Deus estabelecer uns governos que são ruins. Não sou eu que vou ensinar a Deus como é que Ele vai fazer. Não sou eu. Ele é governante sobre todas as coisas. Ele é autoridade sobre todas as coisas. Toda autoridade, porém, meus irmãos, toda autoridade está sujeita a uma autoridade maior. O princípio de honra, que é do próprio Deus. E tem alguns momentos que a gente vai entender que rejeitar uma autoridade civil instituída, ela é bíblica. Por exemplo, na proibição de pregar o evangelho, como em Atos 5:29, eles não pararam de pregar o evangelho. Se houver um chamado à idolatria, como os amigos de Daniel na fornalha ardente, também. Eu não vou idolatrar porque uma autoridade civil está me mandando. Se proibir a adoração ou oração a Deus, como o próprio Daniel negou seguir o mandamento do rei, nós também precisamos não seguir essa autoridade. E quando nos ordenar, por exemplo, dar falso testemunho, dentre outros, porque basicamente, de forma prática, nós não devemos nos submeter às autoridades quando eles nos ordenam a estarem submissos à autoridade maior que é o próprio Deus. Se eles condenam algo que a Bíblia ordena, ou ordenam algo que a Bíblia condena, desobedecer não é nem uma possibilidade, é um dever nosso. Nós precisamos desobedecer, mas se não for assim, nós precisamos nos submeter, obedecer e orar. Porém, o que a gente vê, infelizmente, não é isso. Nós vemos pessoas desonrando as autoridades por vários motivos triviais e fúteis, motivos que são da própria cabeça. Muito ao invés de orar por governantes, a gente vê na internet pessoas desejando que morra. Será que você não já desejou, por exemplo, que um presidente aí morra? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos orar. Paulo ele escreve para nós orarmos, como eu disse, num tempo de muita perseguição. Meus irmãos, nós passamos, na verdade, já foi dito aqui, por uma verdadeira loucura nas eleições. E a gente via vídeos, stories e tudo mais, e gente continuamente desonrando as autoridades. E será que nós ainda não continuamos desonrando no meio das nossas publicações? Por meio das nossas conversas, no dia a gente não desonra, será as autoridades? E aqui é muito importante, eu não estou dizendo que você não pode criticar uma autoridade. Na verdade, é o ato dessa autoridade. Eu não estou dizendo que você não pode cobrar os seus direitos. A gente está num sistema democrático civil que isso é permitido. Você só precisa tomar cuidado como você vai fazer isso. Porque, como cidadão, a gente tem esse papel civil. Mas se você está reclamando de uma autoridade no Instagram, mas não está orando por ela, a quem está a sua confiança? É no Deus que você serve ou nos seguidores do Instagram? Então precisa tomar muito cuidado. Está ruim? Ora a Deus. Está difícil? Ore a Deus. Faça as cobranças sem desonrá-los. Faça as suas publicações sem desonrá-los, mas ore a Deus. Interceda por eles. Não permita que você seja uma pessoa que desonra as autoridades, porque honrar as autoridades não é uma sugestão, mas um mandamento, é um princípio que só pode ser desobedecido mediante uma obediência maior, que é do próprio Deus. Amém? Mas nós também temos outras autoridades que nós precisamos conversar aqui. E essa que eu quero conversar com vocês a respeito é o respeito à obediência, à submissão e à honra aos nossos pastores e líderes. E a gente tem um pastor aqui que nós somos liderados por eles. Vamos ler Hebreus 13:17. Hebreus 13:17. Amém? Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. E líderes aqui é líderes no contexto cristão, pastores, presbíteros, etc. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Meus irmãos, a submissão dos membros ao pastor local é uma das coisas mais vitais para uma igreja saudável. Não tem como a gente ter uma igreja saudável se a gente não se submeter à autoridade do nosso pastor. Imagine se cada um fizesse o que era bom aos seus olhos. Nós lemos em Juízes esse texto, que cada um fazia o que era bom aos seus olhos, aquilo virava um tremendo caos. E o que era necessário para se resolver o problema? Deus levantava uma autoridade para poder ajudar o povo, a ordenar o povo e fazer com que as coisas aconteçam. Imagina como seria. Imagina que se domingo após domingo aqui dessa plataforma um pastor dá uma instrução, uma convocação, um alinhamento, e a gente simplesmente só ouvir e foi embora. A gente está construindo a nossa casa sobre areia. Se nós não aprendemos que nós temos uma submissão a Ele, que nós precisamos obedecê-lo naquilo que Deus depositou no seu coração, nós vamos realmente transformar a nossa comunidade num verdadeiro caos. Isso não pode acontecer. Nós temos uma liderança
que é instituída por Deus e nós devemos obedecê-la e submeter a ela. Nós vamos ver também como fazer isso. Mas quando nós lemos esse versículo de Hebreus, não está ali mais, mas quando a gente lê esse versículo de Hebreus, a gente percebe uma ênfase muito grande nas palavras do autor, né? Por exemplo, o imperativo obedeçam, que ele coloca ali, obedeçam, é um chamado e uma convocação. Provavelmente aquela igreja estava tendo problemas de submissão com sua liderança. E nós lemos isso na carta. Nós vemos, por exemplo, pessoas que estavam ainda no nível inicial da fé e não progrediam. E Paulo falou assim, nossa, vocês estão ainda bebendo leite, vocês não progridem. Só que Paulo, desculpa, é força do hábito. O autor de Hebreus, ele vai falar que existem pessoas que estavam no nível inicial da fé e não progrediam, mas também ele fala sobre pessoas que estavam abandonando a fé. Só que, graças a Deus, ele fala sobre alguns que existiam lá, dos quais esperava-se coisas melhores, coisas que são concernentes à salvação. O que é concernente à salvação? Nossas obras, nosso fruto, nossos atos, aquilo que a gente faz. E, de fato, de pessoas maduras, nós esperamos coisas melhores que evidenciam a salvação que elas professam ter. E nós temos aprendido aqui que o livre não é o que faz qualquer coisa, esse é o libertino. O verdadeiramente livre em Cristo é aquele que se submete àquilo que Cristo diz para nós fazer, aquele que se submete ao senhorio de Cristo, como nós temos ensinado aqui. Se nós somos maduros, meus irmãos, nós não podemos escolher qual parte vamos submeter. Isso aqui eu gosto, eu vou fazer. Não, mas aquilo ali, peraí, não está certo, não concordo. Quem disse que submeter é você concordar com as coisas? Concordar é você fazer, submeter é você fazer apesar de não concordar. Apesar de você não gostar, apesar de você não querer, isso é submissão. Isso é nos submetermos da forma correta. Além do imperativo obedeçam, ele ainda reforça dessa forma, submetam-se. E como eu disse, a submissão não é sobre a gente concordar com as coisas. Eu sei que muitos aqui podem ter sido feridos por muitos pastores e muitos líderes aí fora. E acontece. Nós sabemos que temos igrejas que não são saudáveis, pessoas que abusam dessa fé que nós temos. Mas como já foi dito aqui, o contrário do certo, ele não é o errado. A gente precisa saber equilibrar as coisas. A Bíblia não nos manda ordenar a Bíblia nos manda obedecer e nos submeter às autoridades e à autoridade do nosso pastor. Nós precisamos apenas conhecê-lo melhor. Às vezes você está comparando ele com um camarada lá fora. Então você precisa conhecê-lo, enxergar que ele talvez lidera, e no seu entendimento ele lidera de uma forma saudável, e se isso você encontrar nele, nós encontramos nele, você precisa submeter. Para de mimimi. Quando vemos que ele está devidamente posicionado diante de Deus, fica mais fácil estar alinhado e submetido a ele. Porque a submissão ao pastor, e aqui você precisa entender, não pode ser obrigado. Ele não pode chegar para você, pelo amor de Deus, você tem que me obedecer a partir de agora. Não dá para ser assim. Que igreja saudável é essa que o pastor vai falar bem assim? Não, porque você vai ser amaldiçoado se você não me obedecer, se você não me submeter. E muitos fazem aí, mas graças a Deus que aqui não acontece dessa forma. Então isso não pode vir por obrigação, mas com alegria. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo apenas a ordenação de obedecer ao pastor. Nós estamos cumprindo a ordenação de obedecer ao próprio Deus. E se nós desobedecemos e somos insubmissos ao nosso pastor, nós somos submissos à primeira autoridade que está sobre ele, que é o próprio Deus. Numa hierarquia, quem trabalha em empresa, se eu desobedeço o meu supervisor, uma hora o gerente vem falar comigo. Então se eu vou continuamente ser submisso e desobediente ao meu pastor, uma hora o dono vai vir falar comigo. E vai me cobrar essa obediência. Veja o que diz no livro... Veja o que diz no mesmo capítulo de Hebreus, no verso 7. O verso 7 diz bem assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. O que o autor está dizendo? É óbvio que vocês têm que olhar para a vida dele. É óbvio. Vocês têm que olhar e descobrir se ele tem os frutos concernentes ao que ele prega, se ele tem as obras concernentes ao que ele prega, se ele tem as credenciais de alguém que foi instituído pelo próprio Deus. Porque os pastores, eles devem ser exemplos ambulantes de conduta, de moral, de honra, de serviço, de honrar a esposa, de tudo isso. E quando nós enxergamos isso na vida deles, nós vamos o quê? Submeter e imitar. Concordam comigo? E agora eu te pergunto, esse é um fardo leve para a vida deles? Tem esse monte de gente aqui olhando para a vida dele? Não é leve, isso é retórico. Agora uma pergunta que não é retórica. Eu quero que você analise no seu lugar. Seu pastor é realmente um exemplo para você? Pense de verdade, seja sincero com o seu coração agora. Porque existem dois caminhos possíveis aqui. Se sua resposta for sim, se submeta. Obedeça a ele. Imite-o.
Mas se a sua resposta for não, ele não é um exemplo para mim, existe um problema de entendimento na sua vida cristã. E aqui eu não estou dizendo que você está errado na sua percepção, entenda? Estou dizendo, você tem direito à sua percepção, quiser sobre ele. Só que tem um problema seguinte, como é que você está congregando numa igreja em que o seu pastor não é um exemplo para você? E a gente fala muito que a gente precisa abandonar os pastores que não são saudáveis. É a mesma coisa aqui. Se você entende que não é saudável, você tem um problema de entendimento. Você não precisa estar aqui. Mas se você quer ficar aqui e congregar, submeta-se. Apenas faça o que precisa ser feito. Apenas faça o que precisa ser feito. Mas eu, particularmente, eu posso dar testemunho do Pedro. Pedro, para mim, é uma pessoa imitável. É perfeito. Não. Senão a gente subia ele aqui e a gente canonizava logo, né? Não é perfeito. Mas é uma pessoa imitável. E todos os nossos exemplos da Bíblia que nós chamamos de pessoas imitáveis também cometeram erros, não tem problema. É por isso que eu me submeto a ele, porque eu entendo que Deus levantou ele para esse tempo e neste lugar. E Deus me plantou neste tempo e neste lugar. Para quê? Para me submeter a ele. Para obedecer a ele. Caso contrário, e entenda muito bem, caso contrário, o que o autor de Hebreus vai dizer no 13:17? Não há proveito para nós. Não é proveitoso para a gente. Meus irmãos, não faz sentido. Para mim não faz sentido a gente tornar a vida do Pedro pior. Não faz sentido a gente deixar uma carga maior na vida dele. Ele já tem uma carga pesadíssima de edificar, de construir essa igreja, de pregar para nós, de nos instruir, de nos exortar, de fazer um serviço que ele faz por nós. E além disso, ele aguentar em submissão, desobediência, a pessoa falando contra. Se ele fala A, a pessoa fala B. Se ele fala C, a pessoa fala D. Que sentido tem isso? O que o autor está dizendo? Não tem proveito para nós. Não tem sentido a gente tornar a vida dele mais pesada. Deus cobrará dele acerca desse pastoreio que ele faz aqui. E há um peso muito grande na vida dele. E além desse encargo que é atribuído a ele, ele vai aguentar que nós sejamos assim? Ou nós vamos cumprir a ordenança que é de Deus e nos submeter a ele? Das duas umas, ou você é doido, ou você é mais perdido do que segue em tiroteio, porque nós estamos numa igreja saudável, que nós entendemos que o nosso pastor está cuidando de nós. Você concorda? Eu vou lutar contra alguém que está lutando por mim? Você entende isso? Então, cara, alivia a carga dele. Alivia. Obedeça a ele, sujeite-se a ele, honre. Se ele pedir uma légua, vá duas. Vá duas. Vá três, se for preciso. Esteja com ele. Para cada vez mais que Deus ajude ele a carregar as suas cargas também. Porque esse é o papel dele nessa igreja. E nós honramos o pastor de forma prática de alguns modos. Por exemplo, 2 Timóteo 2,8 vai dizer: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo ele faz uma convocação ao Timóteo: não se envergonhe do Evangelho, nem de mim. Participa comigo das aflições, sofre comigo. Anda comigo aqui, ó. Ombra comigo, vamos andar junto. Então o que Paulo está dizendo é, nós honramos a vida do nosso pastor e do nosso líder quando nós estamos juntos na mesma missão, trabalhando em prol do mesmo sentido, do mesmo objetivo. Então por isso que não faz sentido a gente andar para um lado enquanto o pastor vai para o outro. Se o pastor direciona a gente para um lado, ele como autoridade de Deus, a gente apenas obedece. Claro, Pedro é uma pessoa tranquila, a gente argumenta, a gente conversa, mas a palavra final desta casa é nós obedecermos, nos submetermos ao nosso pastor. Por isso, não fuja das convocações. Não fuja dos chamados que essa comunidade local faz a você. Se há algo que precisa ser feito, instruído aqui, apenas faça. É para nós fazermos. Nós temos liderança, nós temos hierarquia. Deus não deixa nada solto, não deixa ponta solta. Então nós precisamos nos submeter e trabalhar com Ele nessa missão que Deus deu a Ele. Outra forma de honrar, e aqui você talvez segure a cadeira aí, que talvez você caia para trás. Em Gálatas 6:6 vai dizer bem assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Honre seu pastor também com a vida financeira. Se você tem alguma coisa para entregar, para abençoar a vida dele, abençoa. Claro que Pedro recebe valores dessa comunidade por seu serviço. Mas, meus amados, se você tem algo a mais para entregar, você tem essa capacidade, reparta os dons que Deus te deu com ele. Porque o que nós recebemos no nosso trabalho é tudo aquilo que Deus tem nos dado.
Nós, como comunidade local, nós precisamos garantir que a vida deles esteja tranquila para servir essa comunidade. Financeiramente, para um pai de família é muito difícil estar 100% sabendo que precisa ter o sustento para sua família. Um pai de família, isso é muito difícil. Imagina como é que ele vai trazer uma palavra saudável, uma palavra bíblica aqui, se ele tem que estar pensando se ele vai conseguir pagar a conta dele. Honre seu pastor também na vida financeira. Por isso nós precisamos garantir que nada lhe falte. 1 Coríntios 9, 11, 14 diz: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós mais ainda? E eu só trouxe esse versículo aqui para falar uma coisa com vocês. O pastor, com a gente falando, ele recebe o ordenado dessa empresa, mas ele não é pago para pregar o evangelho. O que acontece nessa comunidade é um compartilhamento mútuo de dons. O serviço dele, que Deus atribuiu a ele, é um serviço em que ele reparte os dons que Deus dá a ele espiritualmente a nós. E nós repartimos os nossos dons com eles, porque Deus tem nos dado. É graça. Quem somos nós para dizer que nós que estamos trabalhando lá e ganhando nosso sustento? Todo o sustento que nós temos é dom de Deus. E o que a Bíblia vai nos ensinar é compartilharmos mutuamente os nossos dons. E Paulo vai dizer, se vocês, por exemplo, vão comprar uma pizza, vai gastar com seus prazeres, vocês não tem problema fazer isso e sustentar as pessoas lá fora, que vão alimentar a sua carne, que dirá aquele que está alimentando o seu espírito, que está te concedendo coisas espirituais. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Só para fechar, João Calvino disse bem assim: é uma grande ingratidão, defraudar dos meios de sobrevivência aqueles que têm sido por Deus instrumento de instrução do seu povo, cuja alma é alimentada por bênçãos celestiais. Você pode ter sido, sim, abusado lá fora. Podem ter falado um conceito de honra para você que não existe. Mas o que a gente precisa, meus irmãos, é permitir que o Espírito cure as nossas feridas. Elas precisam ser expostas para que a gente possa voltar e retornar à palavra de Deus, à Bíblia. Nós não podemos viver de uma forma ferida. Na mesa foi ferido, na mesa vai ser curado. E aqui tem pessoas para curar todo mundo, para curar vocês. A gente tem um pastor que semana por semana está sentado na mesa, ouvindo problemas, curando feridas, ajudando. Vamos entender, meus irmãos, que a gente precisa honrar o nosso pastor, aliviando a carga dele, submetendo e obedecendo a ele. Amém? Deu para entender bem aqui? Amém? E só por fim, o último ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é o que é a base dessa mensagem, que é a honra uns aos outros. Vamos ler o texto que está em Romanos 12, 10 de novo, que foi o primeiro texto que nós lemos. Romanos 12, 10. Que vai dizer: amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Deem sempre preferência aos outros. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você deve honrar ela mais do que você. Só para não ter sido coincidência e para fazer o caso contrário, olhe para o outro lado também. Você deve honrar essa pessoa mais do que você. Agora vamos fazer o seguinte: olha todo mundo lá para fora. Nós devemos honras a todas as pessoas que estão lá fora, mais do que a nós mesmos. Não tem exceção aqui. Até mesmo os pecadores, aqueles que nós chamamos de ímpios, nós devemos honra. A todos devemos honra. Todos carregamos a imagem de Deus, mesmo que caímos, mesmo que essa imagem está roubada, Cristo ele pode converter novamente essa imagem. Então nós não podemos deixar de honrar as pessoas lá fora, defraudando, retirando-lhes o direito de ouvir a pregação do Evangelho como nós melhor podemos fazer. Isso é honra. A principal honra que nós podemos entregar às pessoas é a oportunidade de conhecer o Cristo. Porque não existe honra que é maior que isso. Nós, primeiramente, fomos também dignos. E nós não podemos considerar quem é digno ou indigno de qualquer honra. A palavra nos diz que Deus ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Diz que Ele nos transportou para o seu reino, do Filho do seu amor. Que nós estamos assentados nas regiões celestiais e que um dia reinaremos junto com Ele. Que é honra maior que isso? Então, se o próprio Deus nos amou quando nós éramos pecadores, por que a gente não vai honrar o outro? Como que a gente não vai honrar uns aos outros? Compara a distância de Deus para a gente com a gente para o próximo. O próximo é uma pessoa que está aqui do lado. Mas Deus não, Deus é supremo. E mesmo assim, Ele se fez carne, se humilhou em honra a nós. Em honra a sua própria glória, claro, em primeira instância. Mas nós fomos honrados diante dessa bênção que Deus nos concedeu. Veja o que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses
Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses, tá me ouvindo ainda? Oi. Oi. Tá vendo? Veja o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Meus irmãos, o chamado de honrar uns aos outros, em primeira instância, é um chamado de ser como Cristo foi. Porque se nós somos cristãos, nós precisamos semelhar-nos a Cristo. Cristo ele não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em favor de muitos. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer quem é digno ou não de honra? Quem somos nós para negarmos a honra uns aos outros? Somos porventura melhores que o Cristo? Absolutamente não. O servo não é maior que o seu Senhor. Se é que somos de Cristo. E se é que Cristo é o nosso Senhor. Porque o que em Lucas 6,42 Cristo pergunta? Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? Se é que Cristo é nosso Senhor, nós devemos cumprir aquilo que Ele diz. Nós vamos cear aqui daqui a pouco. No texto da ceia do Senhor, nos diz que Cristo ele se ajoelhou, com uma bacia e com uma toalha na mão. Isso é escandaloso. É o Deus eterno, é o Deus supremo, é o Deus que estava lá. A Bíblia diz que Ele é incomum, que não há nada como Ele. Mesmo assim, Ele veio e se tornou como o pior, o mais humilde da casa, para servir uns aos outros. Quem somos nós para dizer que nós não vamos fazer o mesmo? A nossa vida não pode ser uma busca constante de honra para nós, de serviço para nós. Nós queremos apenas reter a honra que nós devemos aos outros. Não pode ser, nós não podemos ser aqueles que buscam para si mesmo e a ninguém honra. Honrar é sobre o que somos e não sobre o que as pessoas são. É parte da nossa identidade em Cristo. Honrar é prática e você precisa sair daqui entendendo isso. Não basta você falar que honra, você precisa praticar a honra. Se a Bíblia nos ordena a honrar, é o que faremos. Não mais nem menos, é o que a Bíblia manda. Mesmo que isso fira o nosso orgulho muitas vezes. Mesmo que isso mexa em feridas do passado, como mexe com muitas pessoas. Mesmo que isso traga à tona o pior que temos. Porque é necessário que tudo realmente se exponha à luz. Para que seja tratado pelo próprio Cristo. E a palavra, ela nos convida a sermos praticantes. E não meramente ouvintes. Não meramente ouvintes, praticantes. Eu quero encerrar essa mensagem lendo só mais um texto. Pode projetar. Ezequiel 33, 30 ao 33. Ezequiel 33, esse texto nós conversamos sobre ele no nosso de casa em casa, e para mim esse texto chama muita atenção, porque o profeta Ezequiel, ele estava exortando o povo, né, chamando ao arrependimento, às vezes com atos, quem lê Ezequiel, atos proféticos fortes, cada coisa que Ezequiel fazia, e chamando o povo assim, vocês precisam se converter do mau caminho de vocês. Aí ele vai dizer bem assim, Deus vai dizer para o profeta, Deus vai dizer bem assim: quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro: venham, cada um seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona o lucro. Para eles você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz, é um bom músico porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Para mim essa palavra é fortíssima, é seríssimo, seríssimo. Deus ele vem e fala, Ezequiel bem assim, o povo ama te ouvir, cara. Eles amam te ouvir. Eles falam bem assim, igual a gente fala, né? Não, vamos lá na Atos, vamos ouvir a palavra que vem do Senhor. Vamos sentar como o povo de Deus, vamos cantar como o povo de Deus, vamos ouvir como o povo de Deus. E Deus vai dizer que as palavras do profeta eram como uma boa canção, agradava os ouvidos, como uma pregação do Gerson, uma pregação do Pedro, agradava os ouvidos, era bom de ouvir. Mas eles ouviam aquelas coisas e não colocavam em prática. Só que ele diz, porém, que certamente algo viria. O que viria? Aquilo que o profeta estava dizendo que viria sobre eles. Eles estavam apenas considerando pelos ouvidos, mas não estavam colocando em prática as palavras. A gente não pode, meus irmãos, levar uma vida superficial, uma vida sem obras, uma vida sem frutos. Eles serão evidenciados. Um dia nós estaremos diante do Senhor e nós vamos apresentar as nossas obras. Nós não vamos apresentar o que nós ouvimos. A palavra dele ele conhece, foi ele que ditou.
Não vai ser sobre o que nós vamos falar. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, não fizemos muitas coisas. Cristo nem nega que eles fizeram. Só que eles fizeram por quê e para quem? Para eles mesmos? Para o seu próprio lucro? Porque Deus não conhecia eles, então não estava fazendo para eles. Ele, porém, diz, né, que tudo virá e um dia nós apresentaremos, e talvez, infelizmente, nós possamos ouvir que Deus nunca nos conhece, que não sejamos esses. Nós não podemos ser esses. Pedro, ele costuma terminar a sua oração final aqui, eu amo essa parte, que ele nos envia para que nós sejamos abençoados na prática da palavra. Então não basta você só vir aqui, sentar, ouvir essa palavra, ouvir sobre honra, ouvir sobre congregar, ouvir sobre cultuar, se você não praticar de verdade, se você não colocar como evidência da sua salvação. Deus não vai te cobrar as palavras que Ele mesmo disse, Ele vai te cobrar os atos a partir daquilo que você tem ouvido. E sobre honrar, o próprio Deus nos diz em 1 Samuel 2,30, como lemos: honrarei aos que me honrarem, desprezarei os que me desprezarem. Precisamos nos arrepender de toda a desonra que temos feito a Deus. Quando ou desonramos diretamente, ou quando desonramos aqueles que Deus diz para nós honrarmos. Amém? Porque Deus instruiu todas as autoridades. Se nós devemos honrar, o que nós faremos? Honrar. Amém?